pessoal, bem-vindos de volta ao podcast. Eu sou o Marcel. E eu sou o Ibrahim Ali. E juntos somos o IMCast, esse podcast que discute assuntos com foco no desenvolvimento pessoal. Feliz 2020! Feliz ano novo, Ibrahim! Primeiro episódio. Feliz ano novo, Marcel. Feliz ano novo, pessoal. Primeiro episódio do ano. Muito feliz, muito contente. Primeiro episódio da década. Primeiro da década. Há controvérsia, a gente falando que não começou a década. Mas pra gente começou, isso que importa. E hoje nós vamos falar como ser mais produtivo. Por que a gente veio com isso? Eu e o Ibrahim, a gente estava lendo, ele estava ouvindo e eu lendo um livro. Ele no audiobook, eu no livro mesmo de texto. Um livro chamado A Semana de 4 Horas de Trabalho. E o foco disso aí, é como você ser mais produtivo. Então a gente teve essa ideia. Vamos falar sobre isso no podcast. Como que as pessoas podem ser mais produtivas? Já que a gente tá estudando, lendo o mesmo livro, né? Vamos falar sobre isso, porque é isso que o livro fala. E a gente resolveu trazer como ser mais produtivo. Eu acho que vai ser agregar valor imenso para vocês. Fiquem ligados que a gente vai abordar esses tópicos. Pra vocês e pra nós também, porque nós estamos entrando nisso aí agora também. É aquela coisa, a gente aprende e compartilha ao mesmo tempo com você. A gente aprende todo mundo junto. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a diferença, o que é ser eficaz e ser eficiente. Há uma diferença nisso aí. A gente vai falar sobre ações para você deixar de fazer coisas que não agregam no seu dia a dia, não vão agregar em nada nos seus objetivos. A gente vai falar também sobre o princípio 80-20. Exatamente, esse princípio 80-20, importantíssimo, a gente vem aplicando aí. Vamos ouvir esse podcast que tá uma delícia. Vambora, Marcel. Vamos direto pra ele, vamos lá. Então, Marcel, começando aqui esse podcast, o primeiro do ano, a gente veio com esse assunto que a gente tem que aplicar pro nosso ano e pra nossa década, né, Marcel? Você vem já querendo aplicar eu acho que você fez um roteirozinho pra esse ano, né, Marcel? O que você fez aí de planejamento pra esse ano? Isso aí, cara, pela primeira vez na minha vida eu tô colocando minhas metas que eu quero pro ano, os objetivos que eu quero atingir e o que eu tenho pra fazer para atingir esses objetivos. Bacana. E eu quero fazer uma pergunta, já que você tá falando de objetivo, esse ano que vai começar, renovado, vamos aproveitar que esse ciclo de 2019, essa década de 10 fechou e vamos renovar essa década fazendo coisas certas, mudando. Ontem você falou que ia mudar, cara, pra hoje. Então vamos fazer isso agora, comigo, tá? Com a gente. Isso. Vamos mudar, vamos fazer a sua vida melhorar, assim como a gente também tá querendo fazer a nossa melhorar. Junto, a gente é mais forte e parecendo propaganda política isso aqui. Mas vamos lá, a gente vai fazer isso daqui. E eu quero saber o seguinte, Marcel, se você, não só o Marcel, porque eu descobri isso daqui há poucos anos atrás, a diferença entre eficaz e eficiente. Você ser uma pessoa eficiente e você ser uma pessoa eficaz. Você sabe a diferença entre essas duas palavras, Marcel? Cara, eu sei até o que é ser eficiente. Agora, que havia uma diferença entre eficiência e eficácia, eu não sabia muito, não. Porque são duas palavras diferentes, né? Eficácia e eficiência eu também não sabia. Pra mim era a mesma coisa, né? Parece a mesma coisa, verdade, né? Parece a mesma coisa, mas na verdade não é. Então, se você também que tá aí ouvindo e não sabe a diferença, é uma diferença bem sutil. A eficiência, uma pessoa ser eficiente, é ele saber fazer certo as coisas. Como assim? Vamos dar um exemplo. Se eu mando o Marcel editar o podcast, ele vai fazer aquilo com eficiência, ele vai fazer aquilo certo e aquilo vai ficar ótimo. Então, se eu mandei ele pegar uma água com uma brilhante eficiência, ele foi lá e pegou a água e ele trouxe a água. Ele fez certo as coisas que você pede pra ele fazer, ele faz. Já ser uma pessoa eficácia consiste em fazer coisas certas, que é o que a gente tem que fazer esse ano e nessa década. Fazer as coisas certas. Significa você colocar planos, você colocar metas e você fazer o que tem que ser feito para aquilo, para haver mudança. Como então quer dizer que eu vou fazer algo com eficácia. Se eu vamos dizer que meu objetivo do ano é eu perder 10 quilos esse ano. Então fazer algo com eficácia significa que eu deveria estar indo na academia, me alimentando bem e não, sei lá, comendo pizza toda semana. Isso não seria fazer algo com eficácia. É fazer, tem que remover isso.
Exato, você tá fazendo com eficácia a perca do peso. Ou seja, você tá fazendo tudo que tem que ser feito para você perder o peso. Entendi. Nesse caso de perder peso, fazer certo as coisas, seriam você fazer o exercício da academia de maneira certa. Aí você está sendo eficiente na academia. E aí você consegue ver a diferença entre eficácia e eficiência. Você entendeu? Entendi. A intenção é você fazer os dois. Ser eficaz e eficiente. Isso aí. Entendi, Ibrahim. Agora, entendendo a diferença entre eficiência e eficácia, me faz pensar, pensando em produtividade, me faz pensar que eu teria, então, nas coisas que eu faço no dia a dia, tem muita coisa, assim, que esse ano eu já comecei a aplicar isso, desde a primeira semana do ano, que tem várias coisas que a gente faz sem perceber que elas são inúteis, elas não estão agregando pro que a gente quer fazer, porque onde a gente quer chegar, para um objetivo ou para uma meta. A gente tem que tomar algumas ações pra gente deixar de fazer coisas que não agregam. E a gente tem que perceber isso, que às vezes é mais difícil você perceber do que deixar de fazer essas coisas. Porque se você não perceber, você nem sabe que você tá fazendo elas. Então como é que você vai mudar algo que você não sabe? Isso. É você analisar tudo que você tá fazendo, seja em qual âmbito, seja igual, por exemplo, o objetivo de perder 10 quilos. Perceba tudo que você tá fazendo, o que você tá fazendo que pode estar certo, o que tá errado, o que tá agregando, o que aquilo realmente agrega. E essa coisa aqui, será que isso tá me agregando? Será que tá me atrapalhando totalmente? Então, é fazer esse exercício. Seja em objetivos da sua vida pessoal ou coisas de serviço. Se você é um trabalhador independente, você trabalha para uma empresa, você quer ser mais produtivo, de repente crescer, melhorar a sua carreira, então você tem que perceber essas ações no dia a dia. Eu comecei reparando em várias coisas que não estavam ajudando a concluir os meus objetivos do dia a dia, que me atrapalhavam. Exemplifique pra gente, Marcelo. Por exemplo, coisas do serviço. E-mails, meio que serviço e pessoal, inclusive, porque a gente tem mania de querer olhar tudo que conta e-mail. E hoje em dia não, acho que a vida toda nos e-mails sempre estiveram spam. Sempre muita coisa que você recebe lá. Você inscreveu naquele lugar que vai te mandar e-mail, mas você nem pensa nisso. Você fica olhando lá, promoção de tal coisa. Avisando que tal coisa aconteceu. Aquelas coisas não vão agregar nada no seu dia a dia, entendeu? Pensando no e-mail de serviço, por exemplo, sei lá, às vezes de 18 e-mails, tem só 2 ali que vão agregar no que eu tenho que fazer no meu serviço. 16 é só barulho, é só ruído. A gente saber dosar o tempo e coisas que a gente vai fazer pra a gente ser mais produtivo, ser mais eficaz. Remover interações com coisas e pessoas também. Isso é uma parte bem difícil. Bem difícil. E o livro fala disso, né, Marcelo? Exatamente. Remover interações com coisas e pessoas que não te agregam. Não te agregam nada. Não tá fazendo você ser uma pessoa melhor. Não tá contribuindo com o que você quer fazer, os objetivos que você quer chegar. Coisas como, sei lá, fofoca, papo improdutivo, pessoas negativas, das piores coisas que tem na vida. E-mails, né? Inúteis, às vezes tarefas vazias. Às vezes a gente acha que ter bastante coisa para fazer, eu tô sendo produtivo. Mas na real, você tá sendo mais ocupado. Não quer dizer que você tá sendo produtivo. Às vezes tá fazendo ali 6 ações, uma delas apenas que tá contribuindo para o seu objetivo. As outras 5 não tá ajudando em nada. Então, saber analisar isso é essencial. E esse é um exercício que eu comecei a fazer no começo desse ano e pretendo intensificando cada vez mais. Eu ainda tô nessa fase, assim, de perceber o que tá acontecendo, o que isso que eu tô fazendo aqui tá agregando. Distrações, né? Eu tava falando com o Ibrahim um pouco antes de começar o podcast, que já colocando isso em prática, eu notei que a bateria do meu celular tá durando mais no final do dia. Tô chegando pra casa com mais carga, entendeu? Porque não tô perdendo tanto tempo assim, tipo, tô fazendo tal coisa, vou dar uma olhadinha aqui no Instagram. Vou dar uma olhadinha aqui no Twitter, sei lá. Notificação é o que mais remover notificação, mata a produtividade. Meu celular não tem mais notificação de brilhar a tela, não tem mais notificação de vibrar. Eu tenho um smartwatch também, não tem mais notificação de ficar aparecendo na tela, nem de ficar vibrando. Eu só vou saber delas quando eu quiser olhar elas. Porque, cara, o 24 horas é pra todos, é pra todo mundo. A gente sempre tem as mesmas 24 horas todas as pessoas. E o que a gente faz com elas é o que diferencia uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem, que tá procrastinando. E essas ações que você falou, mínimas, são as que causam maior efeito, né?
Que são as ações, assim... Com Que certeza. ações que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não vai dar nada, mas no final do dia, quando você vê, você ficou 3 horas na sua rede social. Você ficou, né? Aquele videozinho de 10 minutos, cara, você assistiu 4. Já foram mais de 1 hora que você poderia estar fazendo o que você tem que ser feito, um roteiro, pensando no que você vai fazer no próximo, escrevendo. Isso ia ser muito mais eficaz e eficiente. Isso, é aquela... Às vezes você cai no looping do YouTube, né? No looping infinito lá do YouTube. Às vezes a gente se sabota colocando na nossa cabeça que não, mas pra fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui antes. Cara, na real, você nem precisa de nada daquilo lá. Muito. Não precisa fazer aquilo nem nada, mas você se sabota. Porque, eu vou estudar aqui agora, eu vou escrever um texto aqui em inglês aqui na minha mesa. Mas a mesa tá uma bagunça. Não, eu vou limpar, vou passar pano aqui, não sei o quê. Cara... A gente procrastina é assim muito mesmo. nas coisas que a gente mais ama. É incrível isso, cara. Agora, quando é trabalho pros outros, por exemplo, pro seu chefe, alguma coisa do tipo que tem um deadline, que tem tipo que você tem que entregar em determinada hora, a gente consegue fazer e faz de boa. Por quê? Porque tem algo físico ou até mesmo na sua carteira que vai ser afetado com aquilo, né? Então, a gente consegue produzir e fazer. Agora, quando é algo que a gente não consegue... distinguir ou dimensionar o tamanho do prejuízo que aquilo vai causar na gente, que é uma coisa abstrata, que é o seu sucesso, que é uma coisa que não é tocável, não é atingível, né? A gente não consegue ver, a gente procrastina naquilo. Então, se você soubesse que fazendo o que você tem que ser feito vai te trazer tal resultado, né? Tipo, de fato... concreto aquilo, com certeza a gente não estaria procrastinando. O problema é que a gente não sabe o futuro, né, Marcelo? Isso aí, é aquela coisa que a gente já falou várias vezes aqui. Às vezes às vezes não. É sempre muito útil você colocar as suas metas e objetivos no papel, pra você ver elas, tirar da cabeça. Isso eu acho que dá até um ótimo episódio de podcast, hein, Ibrahim? A gente fala sobre metas e objetivos, como colocar, como criá-las, como ter métricas para aquilo, como ter... Vamos colocar. Pra você sentir o impacto dela né? Se você não fizer algo, se você faz algo. Sim. E é interessante. Exato. O futuro aí. Interessante. E pegando o gancho aqui de falando de coisas que não agregam, que a gente perde 80% do nosso dia, até mesmo mais, dependendo da pessoa, Sim. a gente vai falar de um princípio em que é excelente e que realmente faz todo sentido, que é o princípio do 80-20, de Vilfredo Pareto, o nome do italiano economista. Você já ouviu falar desse princípio, Marcel? Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto. Você já ouviu falar desse 80-20, Marcel? Qual foi o primeiro contato que você teve com esse 80-20? No livro eu vi lá que ele apresentou esse conceito pra mim. Foi a primeira vez, mas eu não sabia que vinha desse italiano, não. Vilfredo Pareto. Me explica, Ibrahim, me explica como é esse conceito. Mas que cazzo, foi criada por um economista italiano, Vilfredo Pareto, como é que foi, mano? Ele observou essa lei de 80-20 nas ervilhas que ele tinha no seu jardim. Olha só que interessante. Ele viu lá o ervilha, pra quem não sabe, a ervilha ela tem um monte de sementinha dentro dela, né? E ele tinha uma plantação dessa no jardim. Ele notou que apenas 20%, ou seja, das ervilhas lá plantadas, somente 20% da plantação dele geravam 80% das ervilhas saudáveis, das bolinhas verdes saudáveis. Vamos lá, você não bugou. Vamos comigo. 20% da plantação de ervilhas, ou seja, 20% aquele... Vamos dizer que tinha 100 ervilhas lá, 20 delas era que tava dando as mais saudáveis, é isso, né? Gerando 80%, ou seja, mais da metade de toda a plantação tava gerando aquelas ervilhas saudáveis. Os 80%, os restos, estavam gerando apenas 20% das ervilhas saudáveis. Ele vendo aquilo, né, aquele jardim cheio de ervilha, ele começou a analisar, ligou, né, com outra coisa na vida dele, com outras coisas. Por exemplo, ele notou que 80% do território italiano vivem apenas 20% da população. Ou seja, 20% de todo o território da Itália, apenas 20%, acreditem se quiser, 80% dos italianos vivem nesses 20%. Ou seja, é super crowd, tipo, muito populoso, né? Lugares muita concentrados, gente, né? Muito lugar vazio. Mas se você for ver no Brasil, quanta área rural existe no Brasil? E quanta cidade existe? Se você for ver aquele campo gigantesco, ninguém vive lá. Mas as cidades, aquela minúscula pontinho ali,
um monte de gente vive. E aí a Itália é minúscula, né? Essa proporção no Canadá, por exemplo, É. é bem mais diferente. Lá tem muito lugar inóspito. Exato. Então, se você for parar para pensar, esse princípio, Marcelo, ele aplica muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Por exemplo, vamos ser realistas aqui, Marcelo. Você que a gente falou de consumismo e minimalismo, né? No outro podcast, recomendo vocês assistirem. Tá muito bom aquele podcast. Qual a porcentagem que você diria do seu armário inteiro, Marcelo, que você usa das roupas que você tem? Quantos por cento das roupas que você tem, você usa o dia inteiro, assim, tipo, diariamente? Essa proporção já foi muito mais diferente num passado recente, mas atualmente eu diria que 35%. 35%. 35% é a rotatividade. Tá vendo? Você usa as mesmas roupas, 35%. Aquele 70% é tipo, que você não usa. A gente sempre tem aquelas roupas que a gente nunca pega, que tá no fundo da gaveta. Aquelas roupas que tá no fundo, que a gente não olha, que a gente não é ocasião. E isso é mais pura verdade. Eu sempre uso as mesmas roupas. É incrível isso, porque é as que mais a gente gosta. E mais uma vez, esse princípio aplica. Lembrando que, como ele falou, 35, não precisa ser necessariamente 80-20. Ele só quer dizer que o importante de tudo isso, né, é que a maioria dos resultados, ele vem da minoria das causas. E a minoria dos resultados vem da maioria das causas. Isso aí, cara. Exemplo grande. Outro exemplo, se vocês não quiserem acreditar. Livros. Quantas vezes a gente lê o livro e é só blá blá blá. 20% do conteúdo ali que é importante do livro. O resto do 80% a gente não precisa. Não é que a gente não precisa, a gente é descartável. Outra coisa, YouTube. Eu que sou um criador de conteúdo por YouTube. 20% dos meus vídeos, ou seja, eu diria que até menos de 10% dos meus vídeos. Eu tenho uns 3, 4 vídeos que é o que geram mais de 90% dos meus subscribers, dos meus viewers. E isso é muito real, cara. Muito real. Se você for ver no meu canal, a maioria lá tá de boa, mas tem uns ou outros 4 vídeos que são, tipo, estourados de viewer. E é o que gera mais subscriber, mais vídeos. E se você for ver, é 1% do canal, tá ligado? 2, 3. Agora me diz aí, você apresentou a teoria que veio do italiano, mas como que a gente aplica isso aí no dia a dia, cara? Tipo, nas coisas que eu quero fazer, nos objetivos que eu quero atingir, como que a gente aplica isso no dia a dia, no trabalho, coisa simples assim? Então, a diferença tá entre esse 80-20, ele fala isso, você já até mencionou aqui no podcast, de ser ocupado e ser produtivo. Muita gente, eu vou dizer, vamos supor, na edição de vídeo, por exemplo, vou dar um exemplo meu, real. Eu, quando vou editar um vídeo, a gente passa 20 minutinhos do vídeo aquecendo, né? A gente tá começando a editar. Vou fazer tal tarefa, né? No caso, a gente vai editar meu vídeo. 20 minutos a gente tá lá, começa a editar o vídeo e tal. A gente começa a dar o warm-up, de aquecer. E aí você começa a entrar no flow. Quando você entra naquele fluido, assim, tipo, naquela foco total... Estado de foco. Você dura 3 horas. Estado de foco, que eles falam. O seu cérebro dura de 3 a 4 horas pra ele pifar e você não prestar mais pra nada. Então, você sabendo que aquele estado de foco total ali, fazendo aquela determinada situação, você nem vê o tempo passar, você entra num, tipo, já sabe qual que vai ser o roteiro, você já sabe como é que vai ser a edição, você começa a ir, tá muito bom, e você trabalha, você gera 80% do resultado naqueles 3 horas do seu dia. E o resto do dia, onde você passa, vamos supor, 10 horas editando, as outras 7 horas, se você continuou sem parar, você já tá estourado. Você vai gerar somente os 20% dos resultados. Que você já começa a distrair, você já começa, o celular apita aqui uma notificação, você já olha, aí você abre uma aba nova, você fica ali, tipo, aí você volta a editar. Então, tipo, você já não tá mais rendendo muito. Entendi. Então, para você aplicar no seu dia, você tem que parar aquilo que você tá fazendo depois de 3 horas, quando você vê que você não tá mais rendendo, que você tá cansado, sua coluna começa a doer, ou algo começa a te distrair, é hora de você parar. Então você para, vai fazer outra atividade. Você não pode ficar na tela. Se a gente tá editando vídeo ou dirigindo um texto ou alguma coisa assim do tipo. Para, vai fazer uma atividade, seja correr, nadar, atividade física, academia, ler um livro, sai, vai tomar um ar, vai conversar com alguém, sei lá, faz alguma outra coisa diferente, mas sai da cadeira, sai do computador, que depois de 1, 2 horas fazendo essa outra atividade, que é ideal pro seu corpo, seria uma atividade física, que todo mundo tem que ter, volta, depois de se alimentar ou algo do tipo, volta e recomeça aquela atividade e tenta focar mais umas 3 horas naquilo. Você vai ver que você vai ter um dia perfeito, você vai ser muito mais produtivo do que ocupado. Mas, Ibrahim, eu sou um cuiabano, cara. Como que eu vou sair pra caminhar aqui às 2 horas da tarde?
Cara, aí eu mesmo respondo. Eu tô fazendo o viés do crítico, mas vou responder isso também. Porque é isso mesmo, cara. Não dá pra eu sair caminhando aqui 3 horas da tarde, não. Vou espairecer ali, não sair no sol não de dá. 45 graus ali. Realmente eu não dá. concordo. O que eu faço, cara? Eu abro a janela e fico olhando pra janela, cara. Fico olhando pro céu, fico olhando o nuvem passar, coisa assim mesmo. Vai Só meditar, pra você sair da tela. Exato, meditar, fazer alguma coisa. Isso, meditação. Nossa, agora você foi perfeito aí nessa sugestão. Meditação, cara. Você desliga de tudo, do digital, do mundo, o mundo físico aqui, até você dar uma desligada. Muito bom. E por exemplo, eu lembro muito de você, Marcel, falando de que você odeia trabalhar em empresa, de bater ponto e blá blá blá. Sim. E você falou que você odeia o fato de que você tem que ficar às 8 horas lá naquele dia. Às vezes você passa 7 horas fazendo porra nenhuma e você trabalha pela empresa 1 hora. Então, é isso que você odeia, né? Fazer esse tipo de atividade onde, às vezes, você em 2 horas já poderia ter feito o que você faria no dia inteiro, mas você fica preso na empresa porque você tem que fazer às 8 horas daquele dia, tá ligado? Isso. Pra fingir que tá sendo produtivo pra aquele dia. Pois é. Então, cara, tem até um episódio, pra quem não conhece a série Seinfeld, uma série bem antiga, uma sitcom americana, das maiores antes de Friends, era tipo a maior do mundo. Tem um episódio que o George Costanza, ele trabalha num clássico escritório, estão passando muita coisa pra ele, serviço pra ele, enchendo o saco dele toda hora pra mais trabalho, ele descobre uma forma de fingir que tá ocupado. Qual que é? Você fica na sua mesa, enche de papel, não interessa que tipo de papel que é, passa papel, enche sua mesa de papel e fica com a cara emburrada o tempo todo, com a cara fechada. Se passa alguém atrás, na hora você põe a mão na cabeça, assim, finge que tá puto, que tá preocupado com o trabalho e tal. Cara, o resto do episódio, ninguém mais passa nada pra ele. O chefe olha, fala até com ele mesmo, assim, fala sozinho. Nossa, esse cara tá trabalhando muito. Nossa, acho que vou dar umas férias pra ele. Eu vou dar um aumento pra ele. Dá até aumento, cara. Cara, é genial. E isso é muito verdade, cara. Quem já trabalhou em qualquer tipo de lugar, assim, meio que escritório, com outras pessoas ao redor... Cara, testa um dia, você que trabalha numa situação dessa. Faz isso, vai funcionar, cara. Isso me lembrou, cara. Isso me lembrou do meu manager aqui, do meu gerente do restaurante, cara. Eles ficam andando pra cima e pra baixo numa velocidade razoavelmente alta, elevada, rápida. Pra fingir que eles estão, tipo, indo fazer alguma coisa. Tem alguém me chamando, eu tô ocupado, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, sabe? Tipo assim, estou ocupado, indo fazer, tenho algo para ser feito. Porque se você anda devagar, você anda com tranquilidade, tá tranquilo, não vai passar não tá a pessoa fazendo vai pensar nada. que você tá ocupado. Agora, se você anda um pouquinho mais rápido, a pessoa vê, isso daí tá ocupado, isso daí tá querendo fazer alguma coisa, né? Nem vou falar com ele. Tá com pressa ali, tá com pouco tempo. E um dia, eu fui seguir meu manager, tá ligado? Eu fui seguir ele e eu segui... Deu follow nele. Juro por Deus, assim, ó, simplesmente ele fica andando pra cima e pra baixo fazendo absolutamente nada. Finge, ele vai lá no escritório, volta, ele chega, olha no escritório, dá uma olhada, volta, aí ele pega outro caminho, sobe a escada, vai no outro do outro lado do restaurante, passa, olha na mesa, vai no outro salão, vai, passa, olha na mesa, tipo, nada, não está fazendo absolutamente nada, mas tá fingindo ser ocupado pra ninguém encher o saco dele, velho. É incrível. É um circuito que ele faz lá, né? Maratona. Já tava na 70ª volta já. É uma maratona e dá muito certo, velho. Quando você tá com a cara fechada ali, fingindo que tá ocupado, as pessoas pensam que você tá sendo produtivo. E na verdade você só tá enchendo linguiça, né? Fazendo absolutamente porra nenhuma. É muito isso bom. aí. E é isso aí que a gente quer evitar, porque desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, ou vai demorar muito mais pra chegar. A gente tem que cortar essas coisas aí, acabar com esse negócio de fingir. Não é nem fingir, você se ocupa. Como eu falei, às vezes a gente se sabota mesmo. E fala que isso aqui é importante, mas não é importante. Não é importante. Às vezes a gente tá só evitando, né, o trabalho que vai ter pra chegar onde a gente precisa, onde a gente quer chegar, na real. Exato, a gente tem que usar esse exemplo que a gente deu, né, de estar fingindo estar ocupado. Às vezes a gente tá fazendo isso pra gente mesmo. O manager lá, o meu gerente, ele tá fingindo e tá sabotando a empresa, tá sabotando o restaurante, tá sabotando quem trabalha com ele. Mas quando a gente é a nossa própria empresa, quando a gente é quem vai tomar, né,
né? O prejuízo vai ser a gente mesmo, não vai ser o dono da empresa. Isso. Sabendo que o dono da empresa somos nós, que somos o guia, né? Ou somos o... Como é o nome daquele que dirige trem, mano? Maquinista. Sabendo que nós somos o maquinista da nossa vida, onde a gente tá direcionando o nosso trem, né? A jornada que a gente vai ter, quem vai tomar os prejuízos serão nós mesmos. Então a gente tem que parar de sabotar nós mesmos. A gente tem que parar de fingir que está ocupado. Ou ser mais eficiente, ser mais eficaz. Esse princípio de 80-20, tenta aplicar, tenta perceber o que eu tô ocupando meu tempo o tempo inteiro. Quando você for fazer algo, tenta focar o máximo que você pode naquele trabalho. Desliga o celular, se possível, modo avião, põe de lado, não vê. Foca no que você tem que fazer, seja escrever, seja estudar, seja... Isso. Né, qualquer coisa que seja, cara. Foca 100% naquilo por 3 horinhas. Você não precisa fazer o dia inteiro. 3, 4 horas no máximo e depois dá o break. Vai fazer outra coisa e depois, se você tiver pique ainda, volta e faz o que tem que ser feito mais 3 horinhas, 4 horinhas, 2 horinhas. Você vai ver que você vai ser muito mais produtivo e menos ocupado. Isso aí, ó. Vou dar o passo a passo pra vocês, um guia. Eu não chego... Olha só, a minha parte de tentar ajudar, mas eu tô me entregando como que eu sou um pouco preguiçoso também nisso aí. Como eu falei, esse ano eu comecei a reparar mais nisso. Só que como que eu comecei a reparar? Só de cabeça. Por exemplo, eu tava no serviço, tava fazendo tal coisa, pensei, cara, isso aqui não tá agregando nada porque eu tô fazendo. E eu pensava, não vou fazer mais isso. Ou até em casa mesmo, parei pra pensar assim, coisas que eu tava fazendo, isso aqui não vou fazer. O que é o ideal mesmo pra você fazer? Na prática. Faz um dia, vamos lá, falar de trabalho no serviço. No trabalho do serviço, você chega, pega um papelzinho lá, com umas linhas, e começa a enumerar as coisas que você faz. Aí você abriu o navegador no e-mail da sua conta de serviço. Põe lá no papel, abrir o e-mail, tal. Você ficou lendo lá 10 e-mails? Coloca lá, li 10 e-mails. Que e-mail que era de notícia, nada a ver, que e-mail que era útil. Aí você pode até enumerar isso aí. Depois, fiz tal coisa, fui numa reunião tal, reunião de tanto tempo. Reunião também é uma coisa que muita reunião é totalmente inútil. Então, você vai enumerando as coisas no seu dia pra você ver tudo que você fez. Tipo um log do seu dia. Que depois, no final do dia, ou no outro dia, ou talvez até no final da semana, se você quiser fazer um log de todo dia, aí você analisa, fora daquela situação, aquelas coisas que você fez. Que quando você estiver fora daquela situação, você vai ter um outro contexto pra analisar aquilo. Você vai estar com a cabeça num outro estado e tudo mais. Você vai ver que tem muita coisa ali. Muita coisa que você está fazendo pra nada. Aí você começa a riscar dessa lista. E você conscientemente vai começar a fazer, dia após dia, só as coisas que realmente vão te trazer resultado pro que você quer. E isso é mais importante ainda que você faça essas coisas quando são os seus objetivos pessoais. Como, por exemplo, igual eu falei lá, um objetivo de dieta, um objetivo de você vai fazer um intercâmbio, quer fazer uma viagem lá que você sonha tanto. Para isso, você vai ter vários passos. Ou até mesmo, quando você risca aquilo que você fez, você substitui por algo que vai ser produtivo para você. Isso então, aí. por exemplo, você falou 10 e-mails, você coloca assim, eu olhei o Instagram, né? Aí você risca aquilo lá de olhei o Instagram, aí você coloca assim, produzir um texto de 5 linhas, tá ligado? Que você tinha que ter feito. Ou dar início ao roteiro. Isso. Dando exemplo aqui, editar 5 minutos do vídeo. Não sei. Você ficou, tipo, 20 minutos no Instagram, você risca o Instagram 20 minutos lá que não te agrega em nada e coloca algo que vai ser produtivo, que vai te fazer realmente o bem, que vai te fazer a diferença no seu objetivo, seja lá qual ele for. Isso aí, por exemplo, 20 minutos no Instagram. Eu viajei agora em dezembro lá pra São Paulo, tirei um monte de foto legal, não editei nada até agora. 20 minutos eu consegui editar fácil umas 2 ou 3 fotos aí pra postar lá no Instagram, que no Instagram tá só teias. Então, entendeu? É tão simples, olha só, você acabou de falar isso aí, eu já percebi isso. Exato, você para de ser consumidor para ser criador, entendeu? Você passa de parar de consumir o conteúdo dos outros para criar os seus próprios conteúdos. Seja lá qual for ele, a gente não tá dizendo no nosso meio, né? Mas você adapta isso daí ao seu meio, seja ser estudar para um concurso, seja ser
estudar pra prova de amanhã, se está no ensino médio, estudar pro vestibular, ou seja, ir pra academia, qualquer seja o seu objetivo. Basta você parar de ser consumidor e ser criador, investidor na sua própria vida, no seu próprio business. É isso aí, cara. Eu acabei de dar uma dica aí prática. Eu falei que fiz de cabeça, eu já fiz o meia-culpa aqui, mas, por exemplo, essa próxima semana eu vou começar a fazer isso aqui, o log do dia, tudo que eu tô fazendo, pra começar a registrar mesmo e ficar de olho no que dá pra remover e no que dá pra colocar no lugar dessas coisas. Exato. É isso, gente. Tente não se sabotar, tente registrar o máximo de coisas que você vem fazendo no seu dia a dia e be aware. Seja atencioso no que você está fazendo. Às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo muita coisa errada. Vocês têm que estar atento às coisas que você vem praticando e o que você vem fazendo, porque é isso que faz a gente ser menos produtivo. Outra dica prática que eu... Agora nem lembro de qual livro que eu tirei isso aí. Mas eu falava assim, coloca um post-it. Se você fica o dia inteiro trabalhando no computador, no monitor, coloca lá. Esteja atento. Eu, como tô estudando muito inglês ultimamente, coloquei em inglês mesmo. Coloquei be aware nos 2 monitores que eu uso lá. Bem na tela mesmo. Pra quando eu olhar aquilo, ser um trigger pra mim, tipo, parar pra pensar realmente. Um gatilho, ser um gatilho. Isso, um gatilho. A gente, às vezes, tá fazendo um monte de coisa lá, ou para de fazer uma coisa e tá viajando, assim, né? A cabeça fica viajando. A maior parte do tempo, a gente não tá presente ali no local, né? Pra quando eu olhar aquilo, eu realmente voltar pra cá e pensar, o que eu tô fazendo? O que eu tenho pra fazer? Isso aqui que eu tô fazendo tá correto? É isso mesmo? Enfim. É uma dica aí muito prática também, que tem funcionado comigo. Comecei esse ano também. Show, é excelente. Eu acho que essa é a maneira de como... esse foi o podcast de como você ser mais eficiente, você ser mais produtivo, conseguir realizar suas tarefas em dia, não ter atrasos e tirar a sua vida, colocar a sua vida no track, colocar a sua vida no trilho certo, correto, rumo a sucesso, beleza? Acho que é isso. Isso aí. Inclusive, esse podcast aqui me deu várias outras ideias, que esse tema de produtividade é muito abrangente, né? A gente pode produzir vários outros métodos, outras coisas que a gente vai aprendendo também com o tempo para compartilhar com vocês. Então, provavelmente, diz aí nos comentários se você tá vendo isso aqui no Instagram, a postagem disso aqui, ou se você tá acessando pelo Anchor. Põe nos comentários se vocês querem que a gente aborde mais sobre esse conteúdo sobre produtividade. E também já diz aí se vocês querem que a gente faça um podcast lá sobre metas e objetivos também. A gente quer ver o quanto o pessoal aí tá interessado nisso. Você pode nos seguir nas redes sociais, mas a gente tá mais presente no Instagram. O meu é Ibrahim_Ali. @Marcel_LS. Estará aqui embaixo na descrição desse podcast. Você pode nos seguir e mandar DM pra gente. E olha só, vem aqui com a novidade incrível. O IamCast agora tem perfil no Instagram. Aê! Você pode estar seguindo o perfil IamCast. É @IamCast Podcast. Tudo junto. IamCast Podcast. Pode seguir a gente lá. Começa a seguir nosso podcast, que a gente vai começar a postar coisa lá. Vai ter coisa que a gente vai postar só lá, não vai ficar postando mais no nosso perfil. Tem coisa que a gente vai postar, mas tem coisa que a gente vai postar lá. Então, se você gosta desse podcast, se você quer ouvir esse podcast direto, siga-nos. Siga-nos no Instagram. E a gente vai postar todas as vezes lá. A gente vai colocar conteúdo lá, alguns trechinhos de voz, alguns trechos que a gente acha importante aqui com vídeo lá no Instagram. Então é bem legal. E vai ser também um contato onde você vai ter comigo e com o Marcel mais íntimo, né? Uma coisa mais... Isso aí. É isso aí, meu nome é Ibrahim Ali, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco mais um podcast. Que esse ano seja um ano maravilhoso pra vocês. É isso que eu e o Marcel desejamos, né, Marcel? Isso aí, desejamos um excelente ano pra nós e pra todos vocês também. Muito obrigado, a gente vai ficando por aqui. Cruz. Tchau. Falou, até a próxima.